Salve comunidade acadêmica, famílias, esse é o EngeCast, é o podcast da engenharia e hoje um podcast voltado à inteligência artificial. Professor Márcio, tudo tranquilo? Tudo certo, temos convidados aqui que são muito experientes na área também, né? Até temos o professor Paulo, né? Que escreveu um livro sobre essa área de inteligência artificial, né? Então eu acho que vai ser bem proveitoso hoje aqui. Então vamos apresentar os nossos convidados aqui. Seja bem-vindo, professor Paulo Roberto Córdova, né? Professor, escritor, né? Professor Ireus Júnior aqui da Uniarp, também trabalha na indústria como na parte de TI, etc, né? Tudo a ver com inteligência artificial. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, prazer estar com vocês aí na mais um podcast aí de engenharia. Então vamos trazer o que a engenharia e a inteligência artificial pode fazer, né? Dentro da academia e também na indústria e no dia a dia. Paulo Roberto Córdova, você que escreveu um livro também falando sobre esse assunto, né? Gostaria que você apresentasse teu livro aí para quem nos assiste, né? E falasse um pouco da história da inteligência artificial. Nós falava que é uma coisa que está agora, né, muito em ênfase, mas é um assunto já antigo, né? É um assunto antigo. Muito obrigado pelo convite. Então, o livro, eu escrevi esse livro depois de passar vários anos estudando inteligência artificial. E quando você acessa a internet, você vê muita informação desencontrada, né? Muita desinformação também. E aí, pessoal falando do risco da IA, do ataque das máquinas, da revolução, né? Essas previsões apocalípticas que tem nos filmes de ficção científica, nos livros também. Só que dos riscos reais da inteligência artificial, né, daqueles que realmente existem, ninguém falava. Muito poucas pessoas falam. Então, quando eu escrevi esse livro, foi com essa intenção. Esclarecer para o público mais leigo o que é a inteligência artificial, onde que ela está, né? Todo mundo fala, ela está em toda parte, mas cadê? Eu não vejo, né? Eu sei onde ela está, mas as pessoas em geral não sabem. Então eu procurei esclarecer acerca disso, como identificar ela e, obviamente, também com relação aos riscos. Qual que é o título? Mostra ali para a câmera, para o pessoal. É o Inteligência Artificial entre o fascínio e o medo. Porque é uma tecnologia que desperta fascínio por tudo que ela pode fazer e também medo porque é desconhecido, né? Os impactos que ela ainda pode trazer para o mundo ainda são desconhecidos. E o que você falou ali vamos ter o Exterminador do Futuro, essas coisas, tudo. Isso você desmistifica isso, então? Exatamente. A gente dá uma abordagem numa linguagem simples, mas com todo o rigor científico. Então, dentro da academia, dentro da ciência, a inteligência artificial forte, que é essa que possivelmente tomaria o controle, é uma hipótese filosófica. Ela nunca foi assim considerada algo de fato realizável. Revolta das máquinas, esse negócio? Não, isso é bobagem. Não. Então, qual que é os perigos da inteligência artificial? Você falou em perigos e verdadeiros perigos, então, ou ameaças, existe, não existe? Existem ameaças muito sérias. E quando se pensou, né, falando um pouco da história, quando se pensou em máquinas capazes de imitar a inteligência humana, lá no início, lá nos anos 40, Alan Turing já previa que seria possível, um dia no futuro, uma máquina se passar por um humano, enganar um humano, né? Ficou chamado do jogo da imitação, que tem até o filme do Alan Turing, né? E desde então, vem se criando essa expectativa. As máquinas vão ficar cada vez mais inteligentes, elas estão aprendendo. E olha, presta atenção nessas metáforas. Aprendizado, inteligência, criatividade. Quem estuda inteligência artificial, o Ireus sabe disso também, sabe que essas palavras são metáforas que a gente usa para compreender melhor. É uma antropomorfização que a gente faz da área. Se o computador parece aprender, a gente chama aprendizado de máquina. Se ele parece criar, a gente chama criatividade. Só que o público leigo não sabe, não está claro isso. Eles acham que realmente é uma inteligência, que realmente é um aprendizado, que realmente é uma criatividade. E no fundo são só metáforas, né? E aí a inteligência artificial veio, ao longo do tempo, evoluindo. Lá nos anos 70, 80, teve uma expectativa enorme com relação ao que poderia vir,
mas não tínhamos poder computacional, então veio o que se chamou de primeiro inverno da IA, né? E todo mundo meio que se desencantou, esqueceu a IA por um tempo, e no início dos anos 90, de novo, né? Toda essa paixão, esse vislumbre pela IA, com os chamados sistemas especialistas, né? Que eram sistemas especializados em áreas, né, específicas, mas também devido à falta de poder computacional, mais uma vez, nos desencantamos, né, enquanto humanidades e desenvolvedores. Até que, finalmente, 2010 em diante, devido a 3 fatores, né, que todo mundo está ciente. Primeiro deles, quantidade de dados disponíveis na internet, na web, né, para treinar os modelos. Segundo, poder computacional evoluiu absurdamente com as GPUs, aquelas placas de vídeo. E terceiro lugar, o investimento trilionário na área. Então, esses 3 fatores levaram a inteligência artificial aos patamares que a gente vê hoje em dia, né? E não sei se quer complementar alguma coisa. É isso que o Paulo falou exatamente. Esses fatores foram determinantes para que se houvesse sucesso no projeto desenvolvido pelas pessoas que estão hoje comandando. E como o Paulo comentou, a IA forte, que é essa IA que as pessoas imaginam que ela vem para tomar o nosso mundo, eu digo que hoje ela é uma ficção. Porque nós estamos acostumados a trabalhar com a IA fraca, que é a IA normal que as pessoas conhecem, que é os chats que a gente tem, os bots que nós temos, entre outros recursos que a inteligência artificial nos proporciona. Esses recursos que nós temos hoje, eles nos encantam, nos fascinam, como o nome do livro do professor muito bem diz, mas nada mais é do que aprendizagem de máquina de um longo período de captação de dados que hoje, graças a essa automação, esse ganho de máquinas e processamento em massa, eles conseguiram, através disso, formar esses cruzamentos. E hoje, quando nós fazemos as nossas pesquisas, nós entendemos o quanto a gente fica abismado. Mas como isso acontece? Por quê? Porque durante todo esse tempo, alguém estava tendo essa captura, guardando essas informações para que quando tivesse esse processamento, como está hoje, a gente consegue de forma rápida trazer informações que surpreendem aí o mercado. Mas eles falam IA forte e IA fraca, né? Porque às vezes a IA, o cara vai ChatGPT, a IA é só ChatGPT? Excelente. Uma coisa que esclarecer assim. Excelente pergunta. Inteligência artificial é uma área da computação. Ela é uma área bastante complexa. Ela é, por exemplo, dentro da inteligência artificial, nós temos várias áreas. Por exemplo, visão computacional é a área que estuda formas de fazer com que, por meio de imagens, o computador possa interpretar coisas do mundo real. Processamento de linguagem natural é uma área da IA que tende a investigar soluções para que uma máquina possa simular a compreensão da linguagem humana. Agentes inteligentes é outra área que visa desenvolver máquinas capazes de seguir objetivos, persistir nos objetivos, criar estratégias, planejar meios de atender a um determinado objetivo, né? Enfim, tem várias áreas, representação do conhecimento. Então, tudo isso é inteligência artificial. O ChatGPT, ele está dentro do contexto de processamento de linguagem natural. Ele é uma das áreas da inteligência artificial. Quando estamos falando, obviamente, do chat que conversa. Porque o ChatGPT tem várias ferramentas, né? Ele também interpreta imagens. Quando você manda uma imagem, um gráfico, pede para ele analisar, ele analisa. Nesse momento, ele está usando visão computacional, né? Interpreta texto, você manda para lá, interpreta texto também, né? Isso é exatamente processamento de linguagem natural. Quando você pede para ele pesquisar na web, para não se limitar ao escopo de treinamento dele, ele está usando agentes que vão até a web e usam ferramentas para pesquisar em sites, para pesquisar em fontes diversas. Então, o ChatGPT ele é uma ferramenta que ele acaba
abrigando, né, diferentes recursos de inteligência artificial, o que o faz parecer uma inteligência parecida com a humana. Por quê? Ele consegue interpretar a imagem, ele consegue conversar com voz, ele consegue ler textos, ele consegue gerar textos, gerar coisas. Só que, no fundo, por trás daquela ferramenta, existe aquilo que o Ireus comentou de IA fraca, um monte de IA fraquinha, né? Um monte de modelos, vários modelos de IA fraca. Não é que o GPT é uma inteligência, é uma coisa. Atrás dele, tem vários modelos de inteligência artificial sendo orquestrados para trabalhar e nos entregar aquilo que a gente pede. Só que a IA ela vai muito além, né? A gente vê IA na agricultura, por exemplo, a agricultura de precisão, né? Que até ontem eu estava olhando um tratorzinho, né? Que ele faz capinagem. Então hoje, se você dizer para vá carpir um lote, até isso a IA já está fazendo, né? Ela identifica a erva daninha e dispara um laser. A IA está na engenharia, né? Esse é o grande ponto de nós estar aqui, né, falando da engenharia. Até nós comentávamos com o Ireus essa questão na agricultura, né, do laser dele. Ele vai pulverizar só a planta aqui, né? Então é fantástico, né? E pegando o gancho que o professor comentou da visão computacional, nós utilizamos muito isso na engenharia, e especificamente na área de embalagens plásticas, com a visão das imagens, a captura das imagens. E existe uma IA específica que a gente chama de Vision Transformers, que são os VITs que nós chamamos, que são acoplados com a PyTorch, que são bibliotecas, e que elas têm um alto poder de processamento para capturar essas imagens e verificar os defeitos de uma máquina, por exemplo, rodando a uma velocidade extremamente alta. Eu lembro uma época, deve fazer uns 20 anos atrás, brincando até mais, 25 anos atrás. Eu lembro na parte de alimentação, frutas e alimentos, uma câmera reconhecia a fruta, sabia a pigmentação delas, já classificava essa fruta de acordo com a pigmentação, forma e não sei o quê, e desclassificava, né? E também na parte de alimentos, viu, por exemplo, uma carne ia passando, ele via, né, mais ou menos o formato da carne, já sabia mais ou menos, passava por um lugar, pela balança, calculava a densidade da carne, algum peso, e já classificava também, encaminhando para os lugares. Isso há tempo já. Hoje eu vejo que avançou muito isso aí, né? E os processadores também evoluíram muito, né? Antes era mais lento. O tempo de resposta era mais lento. Hoje é muito rápido. Né? E esses estudos, Márcio, eles são feitos através das placas de vídeo. É impressionante o quanto que a placa de vídeo, as GPUs, que são responsáveis por esse processamento de imagens. E pegando o gancho que você comentou, quanto maior o processamento for, mais eu estudo, eu coloco agentes para estudar essas imagens desses produtos que as indústrias possuem, e eu consigo chegar na perfeição de fazer essa seleção de forma automática, ou seja, a própria IA, com esse estudo de machine learning que nós chamamos, que é a aprendizagem de máquina, eu consigo trazer esses resultados positivos fazendo a seleção dos produtos. Aí a gente pode usar todas as áreas, agricultura, como a gente falou, madeireira, enfim, várias áreas. Se nós vamos falar de engenharia na indústria, IA na indústria, e falar IA aqui na academia, né? Com o acadêmico, o professor Márcio, que é coordenador dos cursos. Vamos dar um passo para trás, vamos falar do processo antes aqui na academia. Nós, como os professores, enfim, eu acho que isso é uma coisa que veio para ajudar, né? Só uma coisa que às vezes entra por uns caminhos, como o professor Paulo falava, que usam da IA como oráculo. Uhum. Aí eu acho que é o grande perigo de tudo, não é mesmo? Exato. É um grande erro usar ela como oráculo, porque ela tem uma base de treinamento que é limitada. Ela, se eu não me engano, a última base de treinamento dela é de 2023. Então, se você perguntar coisas de 2024, 2025, ela não vai saber. E o mundo está muito acelerado, tem muita informação que foi gerada. Então, esse é um grande erro, usar ela como oráculo. E o segundo erro que eu sempre comento é pedir para ela fazer coisas por você. Gera um texto,
analise, faça o resumo de um artigo. A forma ideal, as formas, né? Existem N formas de usar a inteligência artificial da forma correta para estudar, mas uma delas é como um parceiro de estudo. Eu vou subir um artigo para que ela resuma para mim. Não, você vai subir um artigo e vai usar ela como se ela fosse o teu orientador, que já leu o artigo e sabe, e agora você vai ter uma conversa com ele para que ele te explique. Então você vai perguntar, esse artigo aborda qual assunto? Qual a metodologia usada para chegar aos resultados que ele apresenta? Quais os resultados? Aí você pode questionar, você acha que essa metodologia é robusta o suficiente para afirmar o que está sendo afirmado? Sabe? Realmente conversar com ela. Na verdade, você já tem alguma coisa em mente e você ir tirando essas informações, né? Não do zero lá. Não, exatamente. É que eu percebo que, tipo assim, a gente pega para fazer do zero, né? Às vezes montar um texto, resumo, não sei, né? Algumas coisas assim. E eu queria saber nessa parte também, a gente especulando essa parte de cognição e tudo, como é que fica a ética nisso aí? Tipo assim, eu falo que esse texto é meu, né? Eu gero pela IA e eu chego, um exemplo, um TCC, um artigo, eu falo que é meu. E não é bem assim, né? Porque ele procurou em vários lugares, né? Em referências, às vezes até que não existe ou existe, mas não é você que fez, foi uma inteligência artificial. Como é que fica essa parte de ética, essa parte de direitos autorais, sabe? Como é que fala? Registro de patente, tudo isso aí. Como é que fica isso aí? Qual é a tendência disso aí? Eu acho, essa é minha opinião, né? Que a gente precisa ensinar os nossos alunos a usar da forma correta. Por quê? Porque essa semana ainda saiu um estudo do MIT que ele fala que eles chamam, na verdade, de débito cognitivo que a gente gera, né? Quando usa a IA demasiado para trabalhar, né, no nosso lugar. Quando nós fazemos isso, segundo esse artigo, nós perdemos a capacidade, né, de compreensão sobre aquilo que a gente fez. Isso é importante dizer. O pessoal está dizendo nas redes que o ser humano perde a capacidade cognitiva, daí no déficit cognitivo a longo prazo. Não é isso que o artigo fala. Ele diz que naquela atividade que você está fazendo, você perde a capacidade de reflexão acerca dela. Então, num exemplo de um artigo, o aluno pediu para o GPT gerar um artigo. Sobre aquele artigo, ele não vai guardar memória, ele não refletiu sobre aquilo, ele não se debruçou, não estudou, ele pediu para o chat, né? Então, primeiro ponto complicado, ele está perdendo. Ele não sabe o assunto que ele deveria dominar, já que ele é o autor do artigo, né? Então, a gente precisa deixar isso claro para o aluno. Que tipo de profissional ele quer ser? Com relação a questões éticas, em 2023, mais de 64 mil artigos foram despublicados em função do uso exagerado do ChatGPT. 2025, ainda, né, esse ano, tiveram erros grosseiros do uso do chat, como, por exemplo, uma radiografia de perna humana com mais ossos do que um humano tem, publicado em um artigo científico. Nossa. Né? Então, ele foi despublicado. É uma anomalia. Então, você imagina, com relação a questões éticas, né? Como é que fica... como é que nós devemos tratar? Nesse caso, os artigos foram despublicados, né? Eu acho que esse é o mínimo que deveria ser feito. Correto. E quanto à utilização desses artigos, quanto ao resultado do trabalho, esse mesmo estudo do MIT fala que quem usava o ChatGPT para gerar a redação lá que eles pediam durante os experimentos, o texto saía sempre repetitivo, previsível, parecidos uns com os outros. E quando a pessoa usava sem o chat, o texto saía criativo, né? O texto ele era mais bem elaborado, você não lia a mesma coisa sempre, era um diferente do outro. Mas tem uma terceira etapa desse estudo que mostra que
Eles dividiram, né, em 3 grupos. Deixa eu só explicar o experimento. Um grupo ia usar a inteligência artificial em 3 rodadas, o outro grupo não ia usar em 3 rodadas, e um grupo do meio ia usar somente mecanismos de busca do Google, né, por exemplo. Na última rodada, que era a 4ª etapa, a etapa final, a do Google não participou. Mas quem usava a inteligência artificial não ia usar, e quem não usava ia usar. Qual que é o ponto que eu quero deixar claro aqui? Quem não usou já tinha modelado a ideia, mas poderia escrevê-la melhor, mais organizada, de forma mais coesa, e no final usou a inteligência artificial, fez um trabalho excepcional. Excelente. Com certeza. Ou seja, o ser humano estuda, o ser humano compreende o contexto, o ser humano escolhe o que pôr no papel, e a inteligência artificial ajuda a organizar as ideias. É assim que tem que usar a IA. E não pedir para ela escrever para ti o teu texto. Eu acho que assim, até o próprio nome fala inteligência artificial. Eu acho que às vezes acho que o nome talvez seja exagerado. Podia colocar uma ferramenta artificial, alguma coisa assim para, né? Mas como marketing, todos esses negócios aí, eu acho que talvez avance para isso mesmo, para o pessoal usar, né? Então, eu acho que esse negócio de criação, a gente fica meio assim, né? Porque a gente até passa nos plágios, né? Nos antiplágios, e fala suspeita de uso de inteligência artificial, né? Mas não é nada concreto que fala que usou inteligência artificial. Então, para a gente, quando fala suspeita, é meio estranho, né? É importante o que o Paulo comentou, e eu ia complementar isso. O que eu vejo é uma opinião minha também, mas com base na experiência de docência, fica nítido que a inteligência artificial, nesse contexto que nós colocamos agora, ela deve ser utilizada como um apoio. Isso mesmo. Então, existem técnicas, ferramentas de IA que você coloca artigos e você faz a conversa, como o Paulo comentou, você faz essa conversa, você troca ideias com ela, mas sempre com o objetivo de você entender o que ele está pedindo para que você possa construir sua própria convicção daquilo que o artigo está propondo. E isso deve ser usado para a academia e para todos os recursos. Porque se você não fizer isso, não vai fazer sentido. E como você, na sua pergunta, você muito, muito bem coloca, a questão ética, a questão de que acadêmico ou de que aluno nós estamos colocando no mercado de trabalho. Então, nós temos que achar algumas técnicas, algumas maneiras de colocar esse aluno em prática após essas análises, esses pontos de vista, para que a gente tenha certeza de que esse aluno, esse acadêmico, ele tenha a convicção de que aquilo que ele apresentou, de fato, faça sentido. Então, a inteligência, a IA, digamos assim, as ferramentas, como você mencionou, elas devem sempre servir de apoio. E nunca de opinião própria com base em outras questões que não venham agora aqui. Né? Mas, eu acho que pode dizer assim que usar, né? E tá uma ferramenta que é para ser usada, não é? Proibir o uso, mas como auxílio e como você tua ideia formada e ela ajudar a organizar aquilo. Sempre nesse formato. Eu acho que mas por exemplo, assim, né? O que eu percebo assim entre pessoas utilizando, né? Tanto alunos, professores, profissionais de outras áreas, às vezes não consegue evoluir no prompt. Faz um prompt básico, né? E assim vai rodando, né? Aí chega na IA, eu posso fazer isso, mas ela vai complementando. Ela está direcionando as coisas, sabe? Não está sendo você. Então, está chegando num ponto que você não está pensando mais no problema. Eu falo, me fale sobre tal assunto. Ele fala o assunto. Mas eu posso fazer isso. Né? No GPT ele fala, sugere, daí você vai. Quer dizer, você escolhe o caminho, mas ela dá o caminho. Então, estou achando que, tipo assim, que nós estamos começando a perder a parte de pensar no problema, saber as coisas, o que você quer do problema, é um grande perigo, né? Do assunto. E isso me preocupa porque parece que a gente começa a ficar com preguiça de pensar. Não sei se eu estou certo. É um desafio para mudar isso, porque eu vejo que é exatamente isso. Eles não estão preocupados no resultado que vai ser.
Mas, obviamente, que a gente não está falando de todas as pessoas. Sim. Mas eu volto a afirmar, ela vem forte para que a gente possa ter um auxílio, algo a somar e não trazer um problema, porque aí vem essa questão da preocupação da formação. Qual é o ser que nós vamos estar formando para o mercado de trabalho que utilizou-se de toda a sua academia ou todo o seu ensino médio baseado em chat? Então nós temos que ter essa percepção e procurar estratégias internas para que a gente entenda exatamente o conhecimento desse aluno. E sabe o que me preocupa? É que quando você tenta fazer um artigo, um assunto ali, às vezes você é leigo. Como é que eu vou saber, às vezes, né, a pessoa vai saber, eu quero saber sobre o planeta Urano. Né? Ele vai falar assim, como é que eu vou saber se aquilo está certo? Uhum. Aí que tá, eu digo, eu ia falar justamente isso. Mas para ela vai chegar uma hora que vai enroscar. Sim. Né? Porque se ela vai ter que falar sobre aquele assunto, se ela tem o conhecimento, né, ela vai saber falar. Agora, se ela pegou do chat para fazer para ela vai ler isso aí, vai falar numa banca alguma coisa, ou alguém que conhece já vai na hora. Eu participei da tua palestra, né? E você falou assim que e realmente acontece, né? Que a inteligência artificial inventa também. Uhum. O pessoal usa errado porque não sabe como ela funciona. Né? Primeira coisa, só complementando, né, o que você tinha dito antes sobre a preguiça, sim, tem estudos feitos na China e na Índia que mostram que além da perda da gradual, né, da capacidade de reflexão e tomada de decisão, nós também temos esse... Eles chamavam no artigo, né, em inglês de laziness mesmo. A gente acaba aumentando a preguiça. Por que eu vou escrever um e-mail se eu posso pedir para IA? Né? Mas veja só, como é que a inteligência artificial funciona de fato? Porque quando a gente conversa, parece que é outra pessoa do outro lado. Então a gente tende a confiar. Nossa, ele vai me dar uma ideia. Mas não é assim. O ChatGPT, o Gemini, qualquer um que seja, imagina como se ele fosse uma caixa. E ele funciona com base em numa coisa que a gente chama de semântica distribucional. O que é semântica distribucional? Um monte de palavras jogadas, mais ou menos próximas semanticamente uma das outras. Então, por exemplo, padaria está próxima de pão, né? Rei está próximo de rainha. Gado está próximo de pasto. Agora, grampo não está próximo de avião. Entende? Então, isso é uma semântica distribucional. As palavras estão próximas umas das outras. Quando a IA escreve qualquer coisa que seja, ela vai buscar palavras próximas semanticamente. E ela tem um cálculo de probabilidade, uma distribuição de probabilidade na hora de gerar as palavras, as frases, os parágrafos, que ela vai calculando a probabilidade da próxima palavra. Então, ela começa a escrever uma, a probabilidade de a outra estar certa. Ela vai colocando tudo probabilisticamente. Então, ela não está pensando, ela não está raciocinando. Quando a IA escreve o carro é verde, ela não sabe o que é carro, não sabe o que é verde. Ela só está respondendo uma questão que você fez, né, com base em probabilidades. É como aquele autocomplete do celular. Você começa a digitar, ele tenta adivinhar o que você quer dizer. O mecanismo é muito similar. Né? Então, esse é um problema. Por que ela alucina, escreve besteira? Porque no processo de treinamento dela tem uma fase que é baseada em reforço, aprendizagem por reforço. Nessa fase, as pessoas começam a dar notas, né? Prêmio ou punição para a IA conforme a sua resposta. A resposta errada era melhor premiada do que a não resposta. Então, quando o modelo não sabe o que dizer, ele diz qualquer coisa e inventa. E isso é muito característico. O exemplo que você deu do planeta Urano, se não tiver na base dela dados concretos sobre Urano e ela não souber o que é Urano, ela vai inventar. Tenta fazer um teste. Pergunta para ela sobre o planeta Engcast. Para ver, eu quero que você me descreva as características geográficas do planeta Engcast.
a chance dela inventar um monte de coisa vai ser bem grande, porque ela prefere dar resposta do que não dizer nada. Entende? Então, isso é bastante arriscado. Porque tem que entender como ela funciona para não achar que ela está entendendo. Acho que foi você que falou sobre Não, foi você que falou sobre a gente confiar no caminho que ela dá. Esse caminho que ela está dando vem do treinamento que ela teve. Né? Ela foi alimentada com metodologias de pesquisa. Então, você pede ajuda com metodologia, ela vai pegar só o que ela já foi treinada. É por isso que dizem que nunca vai sair nada realmente novo do Maya. Ela só replica aquilo que está armazenado. Que está armazenado. Exatamente. Né? E nós falando dentro da indústria. Nós falando da indústria, o Ireus também está bem focado na indústria, né? Que é teu dia a dia. A IA na indústria. Como que ela vem ajudar? Como que ela trabalha dentro da indústria, dentro dos processos? Falava ali dentro de uma impressão, o professor falou antigamente já, né? Identificando tamanhos, formas, cores. Que mecanismos ela usa? Como que ela pode ajudar na indústria? O processo é semelhante ao que o Paulo comentou. Ela é uma aprendizagem baseada em informações que eu pré-determino para ela e essas pré-determinações que vão considerar o trabalho dela. Falando da IA preditiva, que é um dos pontos que nós utilizamos dentro das engenharias, falando da indústria, nós temos muitos controles hoje que são feitos prevendo situações de motores onde a programação que foi feita através da IA já fica monitorando esses recursos e com antecedência ela vai te avisando. Tal dia, a probabilidade desse motor parar Mas onde que ela busca isso? Você já alimentou ela? Você Sim, deu parâmetros para ela? Parâmetros sempre com base em parâmetros. Ela nunca vai trabalhar sem parâmetros. Até então nós não vimos ainda uma inteligência que não tenha de onde buscar. Ela identificar sozinha. Exatamente. Eu acho que tem que passar um histórico. Sim, você passa um histórico. Inclusive, você tem modelos que você aplica para ela com bases manuais e você alimenta ela. E aí você vai alimentando e vai ensinando ela aquele objetivo que eu preciso. Então, esse é o ponto que nós trabalhamos. Então, toda e qualquer inteligência, um exemplo que eu passei para vocês lá onde eu trabalho, é exatamente isso. O que eu faço? Eu tenho diversos tipos de defeitos. Então, eu ensino através de uma linguagem de máquina com esses defeitos. Quanto mais defeitos eu colocar, melhor. E automaticamente, quando esses produtos estiverem passando, ela vai reconhecer e com uma probabilidade que ela entende que aquilo pode ser verdade, ela já vai reconhecer num formato que você já passou para ela. Exatamente. E aí a saída dessa informação nós que definimos. Se nós queremos que ela saia impresso, saia no monitor, pare um dispositivo, aí entra muita automação juntamente com a inteligência, e isso não é novo, isso já vem de algum tempo com essas automações, mas hoje com aprendizagem, não somente baseada em cálculos matemáticos. Até um tempo atrás nós utilizávamos cálculos matemáticos para trazer, através de ferramentas de MATLAB e outras ferramentas que vinham fazendo isso. E hoje, com essas ferramentas, você já tem essas análises. Nós falávamos ali também da questão aditiva, impressões 3D, que também são hoje uma automação que é possível fazer através dessa inteligência, onde nós alimentamos com o que nós queremos e, através desses recursos de automação, ela desenvolve soluções muito mais em conta do que o que a gente tem hoje no mercado. E de forma mais rápida. De forma rápida, segura, que esse é um ponto que a gente vê hoje que está acontecendo no mercado. Indústria 4.0, 5.0 já estamos falando, né? Sim. 4.0 é uma coisa que já estamos na 5.0. E são coisas que não tem como desvincular da IA, né? A manutenção preditiva, você usar
tecnologias IoT, por exemplo, né, de internet das coisas, encher a fábrica de sensores, ter um modelo preparado para receber essas informações que vêm da fábrica e poder processar, por exemplo, com base em vibração do motor, com base em temperatura da máquina, conseguir predizer a probabilidade de ocorrência de alguma anormalidade, de modo que você possa se antecipar na manutenção. Não esperar a máquina parar, não esperar acontecer um estrago, né, para poder agir. Então, essa é manutenção preditiva. Porque tem a parte de automação, tem algumas coisas que não é inteligência artificial, né? Agora já se fala quase tudo que no mercado, né, professor Márcio? Também é falar isso tem inteligência artificial, isso tem inteligência artificial. É que talvez seja moda falar em inteligência artificial. Você vê televisões, eletrodomésticos, tudo falando que tem inteligência artificial e eu não sei se até que ponto é ou não é, né? Um exemplo que nós tínhamos, o Márcio e o professor Márcio e o professor André sabem muito bem que nós temos as programações de CLP. Isso era programação. Nós não trabalhávamos com inteligência artificial. O professor Paulo também trabalhou muito com programação. Só que hoje agregou mais algumas coisas com essas questões da automação. Facilitou muito mais lembrando, sempre com aprendizagem. Então, existem equipamentos que fazem com que eu aprenda esse processo e consiga aplicar na indústria. Então, diversas áreas nós podemos falar aqui. Como vocês falaram antes ali da agricultura. Como que ela sabe que aquela planta, porque como o Paulo comentou, ela não sabe que aquilo é uma planta, ela é uma imagem que passaram para ela dizendo que aquilo está diferente da plantação de soja, nesse caso. Então ela entende que aquilo é um objeto estranho e ele deve ser... Qual é a ação que eu quero com aquilo? E aí a ação vem a automação agregada a essa visão computacional para que ela extermine, né? Não é essa a palavra, mas eu aplique o veneno lá para fazer isso, ou fazer simplesmente um levantamento de algo. Né? Uma diferença muito clara, né? Você tem um processo todo automatizado, obviamente cheio de sensores, e você tem um painel de controle, né? Complexo, nem tudo que é complexo é IA, né? O sensor detectou alguma anormalidade, você vai lá e faz a intervenção. Não precisa de IA para isso. Mas o que isso acarreta? Acarreta que você está sendo reativo. Você precisou dar o sinal de problema para você agir. Aí a diferença da IA é por que é preditivo? Porque ela consegue predizer um problema. Então, com base em algo que talvez um sistema normal, né, com base em sensores, não pudesse detectar com antecedência, com base num padrão de comportamento, uma inteligência artificial poderia. Entende? Então, você não precisa esperar dar o sinal vermelho para agir. Você deixa de ser reativo e se torna proativo. Então, aí que vem a manutenção preditiva. E, em muitos casos, já agir na causa sem intervenção humana. Dependendo do tipo de trabalho que for feito, ela já consegue fazer a correção daquela deficiência. Eu acho que a grande sacada é o engenheiro, quem está se formando, elétrica, mecânica, seja outras áreas também, é ter essa visão, né? Esse mecanismo de auxílio, de ajuda. Acho que as engenharias, elas não trabalham mais assim, a mecânica, só mecânica, elétrica, só elétrica. Interligado. Todas as engenharias, com todas as áreas, inclusive. Interdisciplinar. Interdisciplinar, isso mesmo. Todas as profissões estão hoje ligadas. Eu acho que não tem mais como falar que é só uma coisa. Né? Super especialista. Eu acho que as profissões hoje estão muito interligadas nas outras e umas realmente dependem da outra. Né? Mas uma pergunta que fica para mim assim, qual a tendência disso? O pessoal pensa, eu lembro que algumas visitas que a gente faz em alguns lugares, o questionamento vem sempre assim, isso vai gerar desemprego? Ou vai migrar os empregos? Ou os empregos vão migrar de posição? Essa é uma pergunta que o pessoal faz, né? Bem interessante, inclusive. Que assim, para responder isso aí, eu acho que considero meio complexo, né? É complexo. É muito complexo. Então, é uma pergunta que eu quero deixar para vocês se conseguem dar uma opinião sobre isso aí. Uma coisa é certa. Qualquer tecnologia transforma os meios de produção.
né? Tem empregos que vão desaparecer e tem novos empregos que vão aparecer. O que é certo que todo profissional vai precisar ter para se manter no mercado, assim, no mundo do trabalho, né? Inclusive os engenheiros. A alfabetização em IA. Veja, não se pode mais pensar hoje em um sistema produtivo em que você não tenha alguém capacitado para coletar os dados certos, processar os dados certos e conseguir tratar esses dados de modo que eles se tornem relevantes, que eles possam gerar insights, que eles possam gerar diferencial. E tudo isso a gente pode fazer com a ajuda da inteligência artificial. Pode fazer, não. Provavelmente a tendência agora vai ser essa, né? No mundo da Big Data, Data Analytics. Então, eu vejo que o engenheiro, né, mais do que ninguém, talvez ele tenha que se adaptar a esse cenário, né? Coleta, processamento e interpretação dos dados. Eu acho que você está certo. Mas assim, ele vai substituir o profissional, né? Ou vai substituir algumas tarefas das profissões? Entendeu? Tipo assim, vamos surgir um exemplo. Na engenharia, contabilidade, ou sei lá o que for, né? na psicologia, vai substituir o profissional, né? Ou vai tipo assim, alguma tarefa específica que ele vai ajudar o profissional. Eu vejo que o engenheiro não tem como ser substituído, porque é um cérebro criativo, resolvedor de problemas. A inteligência artificial não tem nem um vislumbre de que possa substituir um humano nessa área. Entretanto, nós temos ferramentas, por exemplo, daquilo que nós temos chamado de design generativo, que são ferramentas, né, que podem utilizar a inteligência artificial e, quando utilizam, são muito potencializadas, mas são ferramentas capazes de, por exemplo, criar ambientes de simulação de diferentes tipos de materiais, rodando em diferentes condições, para tentar entender o comportamento, né? Imagina um motor, né? Diferentes componentes, pode ser de diferentes materiais, sim ou não, né? Você pode simular isso com o IA em diferentes condições, para a partir daí você elaborar projetos. Mas você entende que quem está elaborando o projeto é o humano? Sim. Né? A IA está sendo a ferramenta. Então, tem certas coisas que não existe como a IA sobrepor, não. Engenharia... O intuito é desmistificar isso aí, sabe? As pessoas estão ficando assustadas. Medo, né? As pessoas estão ficando assustadas com isso aí. Mas uma coisa é certa. O engenheiro que não se atualizar, não é que ele vai ser substituído pela IA. Ele não vai mais ser viável, né, no mercado. Porque ele não... vai ter outro que vai ter essa linguagem e vai entrar no lugar dele. Exatamente. Simplesmente. Eu vejo como muito a utilização da tecnologia para o seu negócio. E nós podemos falar, por exemplo, que isso já aconteceu na indústria. As evoluções. Antes da Revolução Industrial, como é que funcionava? Sim. Era tudo manual. Aí veio a máquina, e aí o que aconteceu? Então, eu vejo muito isso. As pessoas elas ficam assustadas, mas eu vejo assim que as pessoas vão ter mais um benefício para agregar o produto delas, o capital humano. Essa é a palavra. Porque o Paulo comentou muito bem na fala, onde ele diz assim, a IA ela não pensa, nós somos o ser pensante. Como nós somos o ser pensante, nós criamos. Ela faz cruzamento de informações com base naquilo que um ser humano um dia criou. Então, o que eu vejo? Nós precisamos sim do auxílio dela, porque vão ter outras ideias que às vezes nós não tivemos acesso e que vai nos auxiliar a tomar decisões. Isso é o que a minha opinião sobre essa questão, sobre a tua pergunta. Então eu vejo assim que mais uma vez, ela é uma ferramenta e que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Já faz e só para eu
eu preciso dar licença, né? Eu tenho um compromisso ali com o pessoal das bancas, mais uma. Qual que é a tendência? Qual que vai ser a tendência, né? Das profissões na engenharia, né? Em relação ao nosso processo produtivo, à nossa parte criativa que você estava falando, né? Qual que vai ser a tendência disso aí, na opinião de vocês? O que eu vejo de tendência? A tecnologia ela já faz parte, ela não é o futuro, ela já faz parte, e a cada dia que passa, a tendência vai ser de equipamentos tecnológicos, juntamente com automações, para resolverem problemas repetitivos, principalmente, que um humano levaria um tempo para fazer e com a inteligência, de forma que um humano ensine ela vai substituir. Então isso eu vejo que a gente vai ter uma grande perda de capital humano para esses profissionais que estão nessa área. Mas eu vejo também uma oportunidade nisso. Essas pessoas, se elas entenderem que isso faz parte, elas vão aprender com isso e utilizar outras metodologias que a indústria vai precisar, outras demandas que vão vir. Nós temos uma demanda que a IA vai resolver, mas também vão surgir outras demandas. O engenheiro elétrico, por exemplo, ele vai ter que ajustar a máquina. Por mais que a IA, de forma preditiva, ela está identificando para o eletricista que precisa fazer uma manutenção ou que um componente deu problema. Tá, então esse componente ele está com problema. Alguém vai ter que fazer averiguar se realmente isso está em desacordo e realizar a substituição desse equipamento. Como hoje, como que a gente faz quando não se tem isso? Dá um problema, a máquina tem um aviso lá ou algo assim e a gente faz. Então, ela vai se antecipar muito a isso. Então, eu vejo que, falando bem especificamente nisso, agora outras engenharias são essas criações que, volto a dizer, a IA vai ser simplesmente uma ferramenta para a gente ter um norte, mas ela não é detentora de criar, de fazer algo novo, de nós, porque ela trouxe muito essa questão de a gente pensar e agora eu posso fazer tudo que eu quiser eu posso fazer. Eu acho muito perigoso dizer isso nesse momento, dizer assim, tudo que eu quiser eu posso fazer, mas eu vou conseguir automatizar muitas coisas que antes não eram possíveis e que agora, com a evolução da tecnologia, eu tenho esses recursos para melhorar os meus processos produtivos. Então, acho que é mais ou menos essa... Eu diria, se eu tivesse, né, que elencar algumas tendências, assim, focar em design generativo, é uma coisa forte, em manutenção preditiva, né, e o design generativo aliado com a impressão 3D, né, que tem tem muitas soluções, né, sendo geradas com base nisso. Então, e principalmente, né, todo o profissional da engenharia buscar a compreender processos e tecnologias para coleta, processamento e interpretação de dados, preferencialmente usando IA. Isso é um diferencial em qualquer carreira. Muito bem. Para nós, a mensagem, é um assunto que desperta muitas curiosidades, né? Medos e, enfim, é uma conversa que pode se estender em várias áreas, né? Tanto no nosso dia a dia, da nossa casa, no nosso trabalho, na profissão, na academia. Mas, Paulo, começando por você, uma mensagem final desmistificando um pouco e a realidade da IA no nosso dia a dia, que veio para ficar e com certeza vão ter que aprender a conviver com isso aí da melhor forma possível. Que você deixasse aí, né? Você que já escreveu o teu livro, pode mostrar-se mais uma vez para quem quiser adquirir teu livro, né? E que vem para ajudar e somar ao conhecimento aí, falando da inteligência artificial. A inteligência artificial, a tendência é que ela esteja cada vez mais presente, né, no mundo. E é importante que as pessoas saibam identificar onde ela está. É importante que as pessoas aprendam a se conscientizar e a buscar cobrar transparência, cobrar regulação. Regulação não é impedir o avanço. Regular é fazer o avanço, fazer com que ele aconteça de forma segura, de forma ética. Porque as pessoas, sim, elas estão perdendo a privacidade,
elas estão perdendo a liberdade de pensamento, elas estão sendo manipuladas por algoritmos que vendem produtos, ideias, né? E tudo isso são questões que precisam estar claro para as pessoas. A IA está transformando o mundo. Ela é uma tecnologia muito positiva. Mas se não for feito da forma certa, os riscos reais, os riscos problemáticos relacionados a viés, relacionado à negação de direitos, relacionados à falta de privacidade, à falta da transparência, relacionado à manipulação de ideias, pode se concretizar e em grande parte está se concretizando. E então nós precisamos estar conscientes e lutar e fazer nossa parte, né? Cobrando legisladores, cobrando empresas para que sejam transparentes, éticas e façam uma IA para a humanidade e não para ganhar dinheiro. Essa seria a minha mensagem, que todos sejam conscientes disso. Perfeito. Ireus, professor Ireus. Essa questão da regulação, eu acho de extrema importância. É um ponto que nós precisamos ter essas regulamentações para definir parâmetros sobre o uso da inteligência artificial, justamente pegando o gancho da fala do Paulo. Se nós não tivermos isso, nós podemos ir para destinos muito distantes e muito perigosos que pode levar a esse tipo de tecnologia. Mas também deixar uma mensagem de que as pessoas elas busquem conhecimento em relação à inteligência artificial e entendam o propósito dela, e elas, com essa busca, elas conseguirem entender esse propósito e utilizarem a inteligência artificial a seu favor. Utilizar de uma forma tranquila, de uma forma que vai trazer benefícios para que ela possa prosperar, evoluir nos seus negócios. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para que eles, hoje de uma forma mais clara, mas que eles busquem essas informações através de livros, através de pesquisas, artigos, enfim, palestras, onde eles tenham essa visão e que eles, com base em cada uma de suas áreas, eles consigam aplicar isso de uma forma tranquila, de uma forma segura, auxiliando para o benefício próprio. Acho que isso fica a dica aí para o pessoal que estão nos ouvindo. Isso muito bem. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado professor Ireus. Eu que agradeço. Presentinho Desculpa aqui, né? aqui, Aí, ó. Do Engecast UniArp. Muito obrigado. Certo, que é o podcast das engenharias. Então, esse Desculpa foi mais terminar um meio assim, episódio porque do Engecast UniArp, que é o podcast da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, falando hoje da inteligência artificial, né? Que vem para ajudar e que não vai ter nenhuma revolta das máquinas, né? Exterminador do futuro. Então, isso podem dormir sossegado. Um grande abraço, fiquem todos em Deus, se inscreva no nosso canal, ative o sino, nos siga lá no YouTube, o Engecast UniArp. Até lá, fiquem todos em Deus e até o próximo episódio.